Ficamos com 14 minutos depois das 11 da manhã. Ana, muito bom dia. Olá, bom dia Fátima, bom dia auditório da Rádio Nazaré. Vamos desde já passar a cumprimentar a nossa convidada de hoje, a que está do outro lado do telefone. Muito bom dia, Célia. Olá, muito bom dia, Ana. Olá, muito bom dia, Fátima, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nazaré. Olá, bom dia, Célia. Que bom ter-te aqui, infelizmente não presencialmente, mas por motivos profissionais estás aí do outro lado do telefone. E obrigada pela tua disponibilidade desde já para estares connosco aqui um bocadinho nesta manhã na Rádio Nazaré. Sou que agradeço o convosco, amar o meu convite, e pronto, é sempre um prazer estar convosco. Olha bem, a Célia, em primeiro lugar, tem uma ligação especial, obviamente, à Rádio Nazaré, mas também à Cersina. É uma das embaixadoras, é um dos rostos da Cersina quando é solicitado a representar um pouco aqui também a causa dos direitos da pessoa com deficiência, e também por aí é sempre um gosto particular poder falar e beneficiar de toda a experiência que a Célia nos traz com o seu conhecimento em áreas tão fundamentais, e portanto é sempre bom ter-te aqui connosco, Célia. Muito obrigada. Acho que os contributos que nós possamos fazer, seja para a Cersina, seja para outras causas meritórias na Nazaré, será sempre pouco. Obviamente que todos nós temos os nossos afazeres profissionais e pessoais, e nem sempre o tempo dá para tudo aquilo que gostaríamos de fazer, mas na medida daquilo que é possível, e sempre que há oportunidade, nomeadamente eu sendo professora e investigadora na Universidade Lusófona, sempre que existem projetos que possam fazer sentido, também poder contactar a Cersina. Pronto, há sempre, no fundo, esse tipo de preocupação, esse tipo de cuidado. Ainda, ultimamente, fizemos um contacto exploratório. Vamos ver como é que as coisas vão correr, só vale a pena falar das coisas quando elas acontecerem. Exatamente. Mas certamente que, passando também estes tempos um pouco conturbados para a vida de todas as organizações, que podemos retomar alguns desses projetos. Célia, também tu, em primeiro lugar, aproveitando esta deixa, tu, enquanto professora, enquanto investigadora na área das ciências da comunicação e uma série de outros projetos conexos que estás a desenvolver, como é que tens estado a viver estes últimos meses de pandemia? Que alterações é que houve na tua vida também a esse nível? Sim, de facto, não houve grandes alterações. Já grande parte do meu trabalho era feito remotamente, e este segundo semestre tinha uma carga letiva menor do que noutros semestres, até mesmo atendendo ao volume muito grande de projetos nos quais eu estava envolvida, e sobretudo projetos internacionais. Portanto, já fazia parte dos meus processos de trabalho o utilizar intensivamente as ferramentas de videoconferência, como o Zoom, o Skype, utilizar o e-mail, até mesmo o WhatsApp também para trabalho. Portanto, veio acelerar, veio intensificar aquilo que eram os processos de trabalho normais. A grande diferença foi na parte letiva. Este semestre tinha 2 turmas de doutoramento em Ciências da Comunicação e Artes dos Média. Tive uma primeira aula presencial com esta turma, que já conhecia do primeiro semestre, aliás, 2 excelentes turmas. Foi uma experiência, ou seja, havia condições para as coisas não correrem bem, mas os alunos eram, de facto, espetaculares, e foi muito rápida a adaptação, quer a minha, quer da parte deles. E, na verdade, foi a melhor experiência letiva que tive na minha vida. Portanto, mas isso deveu-se muito, julgo eu, à qualidade dos alunos. Foi de uma intensidade e de uma energia extraordinária, e os resultados foram, de facto, espetaculares. Portanto, nesse sentido, aquilo que eu posso dizer do ponto de vista do trabalho que faço enquanto professora, enquanto investigadora na Universidade Lusófona, foi que o trabalho foi muito fácil fazer a adaptação. Os resultados foram até bastante bons, quer do ponto de vista do acompanhamento dos alunos, das aulas, e também dos 5 projetos nos quais eu estou envolvida. E nesse sentido não houve grandes obstáculos, ou não houve grandes dificuldades. Sim. Estás aí? E de resto, pronto, também do ponto, obviamente, ao nível pessoal, é provavelmente onde existem maiores desafios. Exatamente, maiores desafios, exatamente. Tenho um filho pequeno, o Miguel, que tem 7 anos. Obviamente que ele ficou comigo durante estes tempos de confinamento e desconfinamento. Também, na verdade, da parte dele também, ele adaptou-se muito bem. Nós, pronto, a escola, tínhamos também aulas remotas, portanto, às vezes estava eu em Zoom em aulas, estava ele também em Zoom em aulas, ou eu em reuniões.
ele também adaptou-se com grande facilidade e, na verdade, ele também tem aproveitado estes tempos estranhos que nós vivemos, e uma coisa que tem sido maravilhosa é vê-lo a desenhar e interessar-se ainda mais por temáticas como a história, como a geografia, coisas que ele já adorava, e que, tendo maior flexibilidade de tempo em casa, ele também tem vindo a aprofundar esses seus conhecimentos e as suas competências também na área das artes plásticas. Olha, isso é muito curioso, realmente. Tens aí um artista plástico em mãos, Célia, parece-me, pelo aquilo que eu vou vendo também, de vez em quando, que vais publicando e partilhando connosco, é verdade, tens aí um artista em projeto, sem dúvida. É verdade. Ora bem, voltando então à tua área profissional e aos projetos extremamente interessantes em que estás envolvida, tiveste a amabilidade de me fazer chegar os links de alguns deles, e de facto estamos aqui perante questões extraordinariamente interessantes e pertinentes neste mundo global que vivemos. Vou começar por um deles, pelo Rethink Before Act. Portanto, vou pôr isto em português para o nosso auditório. Será algo parecido como narrativas alternativas ao extremismo violento. Que projeto é este? Isto parece-me extraordinariamente importante, tendo em conta todo o enquadramento que nós atravessamos a nível internacional. Atualmente, se calhar um pouco mais esbatido por esta questão da pandemia, mas antes disto estávamos a assistir nas notícias a um escalar de narrativas e de notícias extremamente assustadoras relativamente à escalada de extremismos. Que análise é que tens feito dentro da tua área de investigação? Sim, este projeto, o Rethink, o Repensar, é coordenado pelo José Paulo Oliveira, pela Iralina Oliveira, e que o meu contributo tem sido mais na área da coordenação, da produção dos vídeos, das 7 campanhas deste mesmo projeto. Há três grandes áreas temáticas deste projeto: a temática da desinformação, das notícias falsas, da propaganda. Outra temática importante é do extremismo islâmico, que também é um fenómeno preocupante a nível europeu e não só, ainda que em Portugal nós não tenhamos, não é tão grave como noutros países, nomeadamente até países que foram alvo de ataques terroristas, como o caso da França, como o caso da Espanha, o caso da Inglaterra, por exemplo. E por outro lado também o extremismo de direita, que é um fenómeno também ele internacional, que em Portugal começa também a ganhar alguma expressão, ainda que seja relativamente menos intenso do que noutros países, nomeadamente a Hungria, a Roménia, a Áustria, a Alemanha, só para citar aqui alguns exemplos. Portanto, isto é um projeto internacional, é liderado pela Lusófona, temos parceiros desde a Universidade de Uppsala, na Suécia, que tem enorme reputação na área de questões relacionadas com paz e com mediação de conflitos, e depois temos 4 ONGs, organizações não governamentais, uma na Hungria, outra na Roménia, outra em França e, finalmente, na Itália. Portanto, depois são os nossos 5 parceiros deste mesmo projeto. O que é que tem sido feito? Estamos aqui na fase final do projeto, é um projeto de 2 anos, financiado pela União Europeia, liderado pela Lusófona, como há pouco apontei. Exato. E tem sido desenvolvido, tem sido sobretudo centrado na produção de conteúdos que depois possam ser disseminados através das redes sociais, nomeadamente Facebook, Twitter, YouTube, etc., dirigidos a públicos, aos ditos públicos vulneráveis, nomeadamente públicos jovens ou pessoas da comunidade islâmica em cada um dos países que fazem parte deste mesmo projeto, ou pessoas, muitas vezes são o perfil, nomeadamente, daquilo que são consideradas as populações mais vulneráveis, seja no caso do extremismo islâmico, seja no caso do extremismo de direita, pessoas de idade relativamente jovem, muitas vezes ainda em formação da sua própria personalidade, e por vezes são facilmente recrutados, quer para o extremismo, quer para o outro. São muito suscetíveis ao tipo de mensagem que é veiculada por essas ideologias. Em paralelo com essas campanhas, e cada uma das campanhas tem um realizador e um guionista, que são alguns dos nossos melhores professores na Lusófona, desde o Pedro Serrazina, que é uma pessoa notável na área da animação, o Posidónio Cachato, um excelente escritor e também guionista e realizador de cinema, a minha cara colega Inês Gil, também com belíssimos trabalhos na área documental e também na área da fotografia, Duma Porev Oshir,
nossa doutoranda, também minha caríssima colega no FICANT e, já agora, também uma das 11 nomeadas à competição oficial de Cannes deste ano, com uma curta-metragem lindíssima que fez no seu país natal, a Mongólia. E pronto, só que o Rafael Antunes, também meu caro colega da Lusófona, que fez duas das campanhas, uma sobre extremismo islâmico e outra sobre extremismo de direita, e eu próprio também fui responsável pela realização de uma das campanhas com o meu colega Pedro Sousa, com o qual também estou a trabalhar agora noutro projeto, o Nazaré Imersiva, mas depois posso falar vamos mais adiante falamos disso. Só queria para rematar sobre este projeto, o RIFIN, que foi tudo muito centrado, ou seja, na utilização da comunicação digital e da disseminação através das redes sociais para chegar aos seus públicos. E os resultados têm estado de acordo com aquilo que nós tínhamos planeado, em alguns casos até superando. E outra dimensão que não foi possível trabalhar tanto quanto gostaríamos, até mesmo pela questão de nestes últimos 3, 4 meses, estamos na situação em que estamos, devido à pandemia Covid-19, foi um conjunto de eventos ditos offline, portanto fora da linha, portanto de eventos nomeadamente junto à comunidade islâmica em Portugal e dos diferentes países que fazem parte também do consórcio. Tínhamos previsto também algumas sessões em escolas e em centros comunitários que não puderam avançar devido, mais uma vez, à situação ao confinamento que atravessámos, claro. Exato. Mas, de alguma forma, essas limitações já estão a ser mitigadas, porque já estamos num segundo projeto, que é uma espécie de spin-off, portanto, uma espécie de novo projeto, mas fundamentado nos mesmos valores e nas mesmas ideias do RIFIN, que chama-se CEAR, que começou oficialmente há cerca de 6 meses e que tem uma maior preponderância do ponto de vista, no fundo, dos eventos presenciais, da formação de jovens ativistas ou de pessoas que trabalham em centros comunitários ou que trabalham diretamente com essas populações ditas vulneráveis e que tem muito mais esse enfoque no fundo da comunicação presencial face a face, mais do que a questão de utilização das ferramentas digitais com esse mesmo objetivo. Portanto, acabam de ser 2 projetos ligados e que têm, no fundo, dão continuidade que esta linha de trabalho que a Lusófona tem, no fundo, de promoção das narrativas alternativas, de defesa dos direitos humanos, de promoção dos valores de tolerância, de integração dos migrantes e este tipo de questões que são cada vez mais importantes de trabalhar no contexto em que vivemos. Sem dúvida. Permite-me que faça uma pergunta, aproveitando um pouco este know-how que certamente vais adquirindo com estas experiências internacionais. Nós aqui em Portugal, só muito, muito recentemente, com alguns fenómenos de migrantes que vão chegando à costa algarvia, é que temos sentido o impacto disto, mas noutros países europeus a questão das migrações, efetivamente, está a ter impactos sociais tremendos. Tu sentes que há uma reação negativa por parte dos europeus relativamente a este fluxo que vai chegando de fora e de que forma é que isto se manifesta na maneira, sobretudo, como os jovens veem o outro, veem o diferente? Tu tens alguma noção destas questões, certamente que terás? Qual a tua opinião sobre isto? Enfim, as realidades dos países europeus são diferentes. Portugal, nós estamos aqui no extremo ocidental da Europa e, de facto, não fazemos parte das rotas principais dos migrantes que vêm, quer do Médio Oriente, nomeadamente da Síria, que ainda continua a ser um país que, infelizmente, ainda não encontrou a paz que tem necessita, mas também depois dos povos, no fundo, dos povos ditos subsaarianos, portanto, de países que também estão em estado de guerra civil, e que atravessam milhares de quilómetros para chegarem até o mar Mediterrâneo para poderem fazer esse salto de esperança e que muitas das vezes, infelizmente, perdem a sua vida nesse mesmo processo. Portanto, temos sobretudo estes 2 fenómenos. Pessoas que são refugiadas e que vêm, sobretudo da zona da Síria e também parte da África, ou mesmo a África subsaariana, que também, sobretudo, os migrantes que chegam à Itália e à Espanha são sobretudo vindos dessa, portanto, Norte da África. Exatamente, dessa região do globo. Enquanto, por exemplo, a realidade de países como a Grécia, como a Turquia,
os refugiados que eles têm são sobretudo vindos da Síria. E depois temos aqueles países, ditos, ter um nome simpático, países tampão, em certa medida, como a Hungria e como a Roménia, que infelizmente, o caso da Hungria é mais problemático, porque é uma democracia virtual. Sim, sem dúvida. É dos países que mais têm feito a viragem à extrema-direita, é a Hungria, e fazem um aproveitamento político dessa vinda inesperada e súbita de muitos milhares de pessoas que fazem, no fundo, essa rota desde a Turquia, a Grécia, que depois tentam chegar aos países europeus que, a partir deles, permitiriam ter uma vida mais próspera, como é o caso da Alemanha, que, no fundo, tem sido o país europeu até que tem tido uma política mais aberta de recepção e tentativa de integração dos migrantes e refugiados vindos do Médio Oriente. E Portugal não é um país muito atrativo para muitos destes migrantes, portanto, obviamente, países da Europa Central, ou mesmo países escandinavos, onde o nível de vida é mais elevado, claro. Bastante mais atrativos. Portugal tem um número residual no fundo, de pessoas vindas, nomeadamente da Síria, são algumas centenas, e também, existem também dados nesse sentido, é informação pública, que acabamos por ser um país de passagem. As pessoas ficam aqui durante algum tempo, parte fixa-se, mas talvez a maioria vai à procura, lá está, desses outros países, exato. Portanto, nós aqui em Portugal, a nossa realidade não é muito específica, é muito diferente, se calhar, da maior parte dos países da Europa Central e também de alguns dos países da Europa do Leste. Porém, também é justo dizer que Portugal tem do ponto de vista, depois da comparação com outros países europeus, do ponto de vista da integração de imigrantes, aí acho que temos razões para estar, não digo orgulhar, ter orgulho, porque é capaz de não ser o mais correto, mas estamos bastante melhor do que a média dos países europeus. Somos um bom exemplo, pelo menos ao nível legislativo, digamos assim, não é? Sim. E também do ponto de vista daquilo que são, por vezes, indicadores que não são fáceis de medir, de aferir. O povo português é, na sua grande maioria, acolhedor. Portugal está a crescer do ponto de vista da recepção de imigrantes, vinham eles do Brasil, dos antigos países, das antigas colónias, portanto, dos países onde se fala a língua oficial portuguesa em África e não só, e mesmo de povos com os quais nós não tínhamos grande afinidade histórica, nomeadamente até vindos da Ucrânia e de outros países da Europa do Leste. Portanto, Portugal continua a receber pessoas vindas de outros países, já neste momento, com os últimos dados do INE, a nossa população ronda os 10 milhões e 200 mil, 300 mil pessoas, e cerca de meio milhão são pessoas vindas de outros países. E o número a crescer, depois, obviamente, houve ali uma queda em 2012, 13, 14, 15, 16, e também muitos dos portugueses tiveram que sair de Portugal devido à situação da crise económica. Alguns já regressaram, e por além de certas coisas é atrativo para alguns imigrantes. Não tanto para pessoas vindas, se calhar, do Médio Oriente, nomeadamente dos refugiados sírios e outros, provavelmente para quem Portugal não é o destino da eleição, porém existem casos bem-sucedidos de integração de refugiados em Portugal, mas é de facto um número residual. Exato. Uma outra questão tem a ver também com o crescimento dos extremismos, nomeadamente o extremismo de direita, como falavas em alguns casos de alguns países da Europa Central. Tu também tens trabalhado muito aqui da questão da educação para a cidadania, da literacia digital. Temos que, sobretudo, os mais jovens que podem não ter um enquadramento, se calhar em casa, familiar, ao nível de determinado tipo de referências e de valores, temos que eles se possam também sentir influenciados por esse tipo de discursos que nós sabemos que ficam ligados a chavões que são muito fáceis de se seguir, porque também não exigem grande reflexão crítica. Como é que tu vês essa questão do crescimento dos extremismos, nomeadamente o de direita? De facto, é preocupante, porém nós temos que meter as mãos à obra e dentro das nossas possibilidades contrariar essa mesma tendência.
Um outro projeto no qual eu também estou envolvida chama-se Migrated e é mais direcionado para os mais jovens, portanto estamos a falar da faixa etária dos 14 aos 23 anos. E nesse sentido, quer nós na Lusófona, portanto é um projeto também, então nós somos 6 parceiros em 5 países, portanto o líder é a Itália, uma ONG italiana, a CDC, temos depois parceiros na Grécia, em Chipre, em Portugal e também na Eslovénia. E aquilo que nós fazemos, seja nós lusófona, também com os nossos próprios alunos, neste caso também os alunos de licenciatura de cinema, na qual eu também leciono, seja alunos de 3 escolas aqui dos arredores de Lisboa, ou mesmo de Lisboa, uma das escolas é no Restelo, portanto, miúdos mais na faixa etária dos 14 aos 18, através de uma metodologia de vídeo participativo, abordamos estas temáticas relacionadas com as migrações, com os desafios que se colocam agora e também no futuro. Portanto, hoje em dia falamos muito nos migrantes e nos refugiados que saem do seu país, não só à procura de melhores oportunidades de vida, portanto, os migrantes económicos, mas também os migrantes, neste caso até refugiados, que saem do seu país devido à situação de guerra que enfrentam. Mas há também outro tipo de migrantes que já começa a ter alguma expressão, que são chamados migrantes relacionados com as alterações climáticas. Portanto, vamos também ter aí no futuro, e já estamos a ter, na verdade, portanto, mas provavelmente vai intensificar-se nos próximos anos, fluxos migratórios derivados das alterações climáticas que acontecem já um pouco por todo o mundo, Sim. com maior intensidade em certas zonas do que em outras. E nós tivemos no fundo destas aulas que tivemos, fizemos acompanhamento de trabalho ao longo de 6 meses, seja com alunos nossos aqui da Universidade de Lusófona, assim com alunos de escolas secundárias e escolas básicas nos 5 países que fazem parte deste mesmo projeto. Para além da componente técnica de produção do vídeo propriamente dita, a base era sempre a discussão destes temas sobre os fluxos migratórios, os problemas que nós enfrentamos e que as pessoas que chegam até a Europa também enfrentam, o que é que os motiva, os benefícios que também trazem aos países europeus. Por vezes coloca-se muito a tónica no negativo e por vezes não se dá suficiente importância ao benefício, até mesmo benefício económico que muitas destas pessoas trazem aos países para onde se dirigem e nos quais pretendem integrar e pretendem fazer a sua vida para até muitas vezes não pretendendo até regressar à sua terra de origem. Portanto, este é um projeto que, no fundo, conjuga a educação para os média, mas sobretudo a educação sobre valores, sobre os direitos humanos, sobre valores cívicos, sobre cidadania e também esperamos dar continuidade a este tipo de projeto. Esta área também seja de educação para os média, seja estas temáticas relacionadas com a tolerância, com a integração no fundo, de quem vem de outros países, até mesmo de outros continentes. Portanto, são temáticas que são muito caras ao FICANT, que é o Centro de Investigação ao qual eu pertenço, e ao Lusófona de uma forma genérica. Portanto, são projetos que estão a decorrer e que vão ter certamente continuidade nos próximos anos. E tudo o que nós fizemos neste sentido será sempre pouco. Sem dúvida, porque é fundamental capacitar determinado tipo de públicos, e nomeadamente os mais jovens, que serão os adultos do futuro, capacitá-los para todas estas, e sensibilizá-los para todas estas questões pelas quais nós temos, obviamente, que começar a desenvolver algum sentido crítico. Antes de avançar para outros projetos que tu tens na área do património, que são também muito interessantes e vamos falar já de seguida, eu que não queria deixar de aproveitar todo o teu conhecimento na área das ciências da comunicação para te pedir a tua opinião sobre todo este aumento que tem, pelo menos aquele que tem sido notado, de desinformação, de fake news. Que fenómeno é este, Célia? O que é que está a acontecer connosco, do teu ponto de vista? As notícias falsas são tão velhas como a humanidade. Há um discurso muito bem-humorado, mas também muito correto do Papa Francisco, em que ele diz que provavelmente a primeira notícia falsa foi a serpente que a disseminou junto de Eva e que por sua vez a disseminou junto de Adão. Portanto, as notícias falsas são realmente muito antigas. Obviamente temos aqui 2 períodos fundamentais nesta história da informação e da informação maliciosa e da propaganda. O final do século XIX, com a explosão dos jornais, há uma expressão que é muito corrente no Brasil, que é a imprensa marrom. Nós aqui temos o tabloide, não é? No fundo, os norte-americanos têm Yellow Press. E havia um conjunto de jornais de baixa qualidade,
dos nossos tabloides, mas ainda pior do que os tabloides que temos ou que já tivemos, em que eram claramente feitos com manchetes que hoje diríamos para fazer clickbait, não é? Portanto, para nos aliciar a comprar o jornal, devido a manchetes que muitas vezes eram falsas ou distorcidas, apelando ao pior que o ser humano tem. Obviamente, uma segunda fase muitíssimo importante desta brevíssima história das notícias falsas e da desinformação é a emergência e a extrema popularidade das redes sociais, nomeadamente as redes sociais, como é o caso do Facebook e o WhatsApp, que são hoje em dia preponderantes na forma como comunicamos uns com os outros. E que há aqui um ponto de viragem, que são as eleições americanas de 2016, ganhas por Donald Trump, que representam aqui um ponto-chave nesta história das notícias falsas. Seja informação que, no fundo, vai sendo pública, eu prefiro sempre falar de informação pública do que de rumores, do facto dos russos estarem fortemente envolvidos também em campanhas de disseminação de notícias falsas, muitas delas favoráveis, sobretudo favoráveis aos republicanos e a Trump em particular. Também os russos, ainda nos tempos da União Soviética, eram exímios na arte da propaganda e da desinformação. E hoje em dia, com estas ferramentas que, curiosamente, até foram os americanos a inventar, a internet, o World Wide Web, é do Tim Berners-Lee, é inglês, mas, de facto, os norte-americanos foram os que mais ajudaram a que estas ferramentas de comunicação digital se popularizassem e tornassem-se transversais praticamente todos os países no mundo, para o bem e para o mal, colocam esses desafios de termos ciclos noticiosos que são muito mais curtos. Os antigos mediadores e editores de informação, como o caso dos jornais, da rádio, da televisão, são claramente ultrapassados. O gatekeeping acabou, não é? Neste momento, não é essa a intenção. A velocidade estonteante com que a informação e desinformação circula torna isto um dos maiores desafios que todos temos. E não só os mais jovens, também os mais velhos. Isto é transversal a todos. Desde que uma criança começa a mexer num telemóvel ou num tablet ou num computador, é logo o momento para se também fazer educação para os média, que os média no sentido muito amplo da palavra, englobando desde os meios tradicionais, quer aos novos meios digitais. Também nessa área, a Lusófona tem vários projetos, ainda agora estamos também a preparar novas candidaturas, seja financiamentos europeus, seja também financiamentos nacionais. A minha colega Maria José Brito é também das maiores especialistas nesta área de literacia dos médias no nosso país. Temos um conjunto também de investigadores que está muito centrado neste tipo de temáticas, como a Ana Jorge, eu própria também sou das pessoas que também colaboram neste tipo de projetos, e ainda antes de estar na Lusófona também no âmbito enquanto quadro da Portugal Telecom e da TV Cabo, que há mais de 10 anos também participei num mega projeto nessa mesma área. Temos de facto desafios tremendos pela frente e não pensamos que a educação para os média é só para os jovens em idade escolar dos 6 aos 18. É absolutamente fundamental para todas as idades. Até mesmo, e mais uma vez recorrendo aqui ao exemplo norte-americano, aquilo que se verificou, e alguns estudos já o têm, no fundo, dado evidências fortes nesse mesmo sentido, é que são, no caso da disseminação de notícias falsas relativas a Donald Trump e Hillary Clinton, portanto, relativas às eleições, à última eleição presidencial dos Estados Unidos, foram sobretudo as pessoas de idade mais avançada que mais mostraram permeáveis a este tipo de informação. Precisamente. Portanto, é um desafio transversal, exatamente. É intergeracional a forma como nós lidamos com todas estas novas plataformas e ferramentas à nossa disposição. Vamos avançar aqui para outros projetos, estes áreas igualmente importantes, mas se calhar para o nosso auditório um pouco mais suaves, digamos assim, que são projetos que estão ligados à preservação do património. Estiveste ligado a um projeto que é um rebranding dos Museus do Mar. Fala um bocadinho sobre isto. É um projeto que ainda está a decorrer, é um projeto de 3 anos, que é coordenado pelo meu amigo e colega Nuno Sintra Torres, também sou dos investigadores desse mesmo projeto, chama-se Museum, portanto, em inglês estou melhor, é uma espécie Museus do Mar, portanto, aqui rapidamente explicando o que é que trata. Esse é um dos temas
de fazer o rebranding, vou tentar aqui arranjar uma alternativa em português mais simpático, portanto, criar novas marcas de museus de mar. Portugal, somos de facto um país marítimo, com uma forte cultura marítima, mas por vezes não temos bem presente a enorme riqueza, seja de património material e imaterial que o nosso país tem, englobando obviamente também as regiões autónomas, como é o caso da Madeira e dos Açores. Neste momento o projeto está mais ou menos a meio da sua duração. Há muito trabalho que é relativamente invisível, mas que sobretudo no próximo ano vai se tornar mais patente e mais simples também de comunicar a um público mais vasto. Neste momento estamos a elaborar um primeiro livro que decorre uma conferência que foi organizada em finais de 2019, a primeira conferência em Museum, onde reunimos vários museus vindos de todo Portugal continental e mais umas ilhas. Também tivemos lá uma excelente representação, quer da Madeira, quer dos Açores, e que um dos âmbitos principais do projeto é a criação desta rede de museus de mar de Portugal, que possa divulgar melhor a enorme riqueza do nosso património marítimo e também, por outro lado, há um aspecto formativo que é mais direcionado para os colaboradores dos museus, sobretudo em temáticas que, por vezes, devido às vezes à dimensão própria dos museus de pequena e de média dimensão, que é muito o âmbito da área de atuação deste projeto Museum, podem não estar suficientemente capacitados, nomeadamente nas áreas de marketing digital, de comunicação, de utilização das novas ferramentas digitais, não só para comunicar com os seus públicos e com os seus visitantes, mas também para acrescentar novas camadas de informação aos espaços expositivos que têm. E julgamos que estamos aqui, estamos ainda a meio do projeto. Um dos primeiros aspectos que aqui julgo que temos de salientar é o enorme interesse que este tipo de iniciativa tem vindo a gerar junto de museus de todo o nosso país, e inclusive também já temos manifestações de interesse de museus de outras paragens, de países de língua oficial portuguesa, o que nos faz também acreditar. E depois temos aqui este desafio, peço desculpa por fazer aqui uma rápida nota de rodapé, é com este desafio suplementar que os museus enfrentam da situação derivada da pandemia Covid-19 e no fundo é aqui um desafio enorme de repensar a relação dos museus com os públicos. Exatamente. Devido às limitações que agora são colocadas à circulação dos visitantes nos seus espaços expositivos. Portanto, aqui o digital é também uma forma de manter a relação ou de até aperfeiçoar essa relação entre os museus e os seus públicos, devido aos constrangimentos que enfrentamos e que vamos continuar a enfrentar nos próximos meses, infelizmente, e que é também, no fundo, também já foi matéria de reflexão para o projeto. Nós que tínhamos pensado em fazer a formação presencial rapidamente, remodelámos esse tipo de modelo e temos feito webinars gratuitos. Qualquer pessoa pode se inscrever, independentemente de fazer parte ou não fazer parte do museu. Temos tido um nível de participação muitíssimo bom, com 100, 50, 70 pessoas por webinar, já fizemos 4. Um dos webinars também foi o próprio, do qual fui responsável. Vamos retomar os webinars em setembro, já temos 3 planeados para setembro e outubro, e uma nova conferência em regime misto, ou seja, com o componente presencial e também com o componente online, exatamente para tentar mitigar os efeitos da pandemia Covid-19. Ora, portanto, são os novos desafios que se colocam e as adaptações que nós fazemos, porque o trabalho tem que continuar a ser desenvolvido e temos que nos reinventar, no fundo, temos que nos reinventar. Quanto ao Nazaré Imersiva, um projeto novinho em folha, e a Célia vai-nos contar tudo aqui. Se não for em primeira mão, é quase. Quase. Pronto, o Nazaré Imersiva ainda não tem um website, o website ainda está a ser feito, é um projeto que oficialmente começou a 1 de junho. É um projeto que faz parte de um conjunto de projetos exploratórios apoiados pelo CICANT, portanto que fomos, todos nós investigadores, fomos convidados a apresentar propostas até inícios de janeiro deste ano. Houve uma triagem dos projetos e houve 3 que obtiveram esse apoio da parte do CICANT para, no fundo, para darem continuidade ao seu desenvolvimento. Também na expectativa que estes projetos exploratórios depois possam ser
retrabalhados, serem mais ambiciosos e depois serem candidatados a outras fontes de financiamento, ou seja, nacionais, como o caso da FCT, ou internacionais, programas. O HA 2020 é dos mais ambiciosos, portanto estamos a falar de projetos muito com um grande volume de parceiros e também um volume de financiamento bastante elevado, mas existem outros programas aos quais se possa concorrer, o EA Grant, etc. Portanto, este projeto, Nazaré Imersiva, decorre um pouco também da minha experiência no projeto do Museum dos Museus de Mar e também decorre também da minha experiência na produção de um vídeo 360 graus, o Lagoa Vai ao Mar, que fiz com os meus colegas Gonçalo Calado e Rafael Antunes há cerca de 2 anos. Portanto, o vídeo 360 graus é um vídeo que pode ser visto em todos os ângulos. Neste caso, no Nazaré Imersiva, vamos ter vários tipos de experiências imersivas. Uma das bases do trabalho, e aqui a parceria com o Museu Dr. Joaquim Manso da Nazaré é aqui fundamental, e agradecer também a Doris Santos todo o empenho, toda a energia que também tem colocado, não só neste projeto em particular, como em outros que temos feito com o museu. E, no fundo, a partir de um tesouro, um dos vários tesouros que o museu tem, que são as fotografias estereoscópicas, fotografias tridimensionais de Álvaro Laborinho, imagens maravilhosas, com cerca de 100 anos. Sem dúvida. Estamos, no fundo, a reinventar essas mesmas imagens. Dentre as várias experiências imersivas que estamos a elaborar, o conteúdo core, o conteúdo mais importante, é um vídeo 360 graus com cerca de 5 minutos, em que vamos fazer uma espécie de viagem no tempo, a Nazaré do passado, a Nazaré do presente e aquilo que poderá ser a Nazaré do futuro. A Nazaré do passado é uma tentativa de recriação poética do que era a praia da Nazaré há cerca de 100 anos, sendo que a base são imagens, fotografias de Álvaro Laborinho, imagens bidimensionais, normais, por assim dizer, mas também as imagens estereoscópicas que ele fez. Nós já digitalizamos a coleção que está na posse do museu, que são cerca de 49 imagens estereoscópicas. 11 dessas imagens são aquelas que iremos utilizar em concreto para este mesmo vídeo 360 graus. Todas as fotografias não são fotografias da costa ou da praia, portanto não iremos utilizá-las, mas depois iremos disponibilizá-las como conteúdo extra no website, que será o repositório central de todos os conteúdos a serem elaborados no âmbito deste projeto, e também artigos científicos, apresentações. Portanto é um website que é tão direcionado para o público em geral como também para o público mais académico, por assim dizer. Então, temos o vídeo 360 graus, temos as fotografias estereoscópicas, vamos ter também a utilização de óculos de realidade virtual low cost, que permitem não só ver o vídeo 360 graus através de um telemóvel, como também ver os cartões das fotografias estereoscópicas, tal qual fosse há 100 anos. E vamos ter mais algumas coisas, para levantar um pouco da ponta. Exatamente, não vamos revelar tudo, que é para manter algumas surpresas, não é? Mas o projeto está a andar muitíssimo bem. Mais uma vez aqui a questão do confinamento não nos tem vindo a facilitar, claro. Exatamente, a criar obstáculos no ponto de vista do desenvolvimento do projeto, e temos uma equipa muito boa, outra vez o Pedro Sousa, o Rafael Antunes, o José Neves e da área da construção de uma dome geodésica, depois pela projeção do vídeo em 360 graus, também de materiais expositivos. Nós iremos fazer pelo menos 3 demonstrações presenciais, cujas datas ainda estão por definir, também atendendo às circunstâncias excepcionais em que vivemos. E é um projeto também do ponto de vista do potencial de investigação. Tem, no fundo, aqui várias vertentes que são muito interessantes de se trabalhar, e que tem mais uma vez esta filosofia de base de projeto transdisciplinar, projeto que agrega várias áreas do saber e que tem este foco de, no fundo, transmitir a um público muito diversificado aquilo que são as novas tecnologias de imersão, mas aquilo que também são as antigas tecnologias de imersão. Portanto, há também muito essa ponte entre o passado e o presente e o futuro. Também há aqui uma outra marca também importante, a questão do pensamento crítico, não é? Também neste caso pensar a Nazaré como era, aquilo que é hoje e aquilo que poderá vir a ser, e fazê-lo de uma forma que é, esperemos nós, esteticamente agradável, mas que é sobretudo, vejamos, uma forma de falar sobre também o nosso próprio imaginário, daquilo que era a Nazaré numa época na qual nós não vivemos,
aquilo que é hoje e aquilo que nós esperamos e que temos que também, não só aquilo que esperamos que seja no futuro, também julgo que cabe a todos nós refletir sobre aquilo que queremos, a terra onde vivemos. No fundo, sermos agentes do possível fazer para que se aproxime mais da nossa utopia, não é? Para que não seja uma distopia, para que não seja uma terra que seja um pesadelo viver, mas que seja cada vez um sítio onde nós queremos viver, onde queremos até que outras pessoas, sejam nazarenos nativos, nascidos e criados, ou nazarenos de coração, que também há muitos nazarenos de coração. É verdade. A distinção entre nazareno e paleco não faz lá muito sentido. O que interessa é que as pessoas se apropriem da terra onde vivem, seja Nazaré, Lisboa, o que for, e que se sintam como sua e que queiram dar um contributo para que seja um sítio melhor onde para viver, para si e para as gerações vindouras. Exatamente, que seja sustentável, com qualidade de vida e onde esta relação com o património seja sempre presente. Um património vivo, um património do qual possamos tirar a melhor experiência. Célia, estamos mesmo em cima do fim do nosso tempo disponível. Não sei se tens alguma coisa para finalizar que queiras destacar dentro do teu trabalho e que nós não tenhamos eventualmente referido durante a conversa. Eu posso agradecer a amabilidade do vosso convite, aqui pedir as minhas desculpas, por vezes abusei aqui de alguns termos em inglês, mas espero que não levem a mal. Às vezes são ossos do ofício. Claro. Mas não foi o caso, não abusaste muito, está descansada, foi equilibrado. Claro. E mais uma vez dizer, Nazaré é uma terra apaixonante, é uma terra que tem um enorme potencial, é uma terra que eu amo profundamente, mas como em qualquer relação de amor, nós gostamos sempre que as coisas sejam melhores. E em alguns destes projetos que também tenho a oportunidade, no fundo, de fazer estes pequenos contributos para dar uma outra imagem da Nazaré, às vezes limpar, às vezes só temos que enaltecer e dar o brilho às coisas que já lá estão. E acho que isso é um bom exemplo, é a questão das fotografias de Álvaro Laborim. Era um pequeno tesouro que ele estava por descobrir e que espero que agora seja uma forma também de dar o devido reconhecimento não só a esta coleção em particular de Álvaro Laborim, como também ao conjunto da sua obra fotográfica e também de outros fotógrafos amadores e profissionais que passaram pela Nazaré. E, nesse sentido, acho que ir ao passado é importante para compreendermos de onde é que vamos e para onde podemos ir. Não é uma questão simplesmente de nostalgia ou de uma saudade que nos, por vezes, pode nos aprisionar e não nos faz agir. A intenção é essa, para mim pelo menos, é de pensar de onde viemos para melhor podermos projetar para onde vamos. Isso é fundamental, fazer essa reflexão. Célia, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela conversa fantástica que nós tivemos hoje, por todo o contributo que deste para também a valorização do nosso conhecimento. Muito obrigada, Célia. Muito obrigada, Célia. Esperamos que haja uma altura em que, portanto, possamos receber aqui em estúdio para termos mais uma destas conversas bastante interessantes. Sem dúvida, vale a pena, sem dúvida. Tudo a correr bem, Célia. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Bom dia. É assim que tivemos a companhia de Célia Kiko nesta emissão de terça-feira e que nos trouxe uma conversa extremamente interessante. Esperamos que os nossos ouvintes tenham conseguido acompanhar. Isto ao telefone é sempre um bocadinho mais complicado. É verdade. Infelizmente o som não é tão boa qualidade como aqui a conversa em estúdio, mas tenho a certeza que o interesse de tudo o que a Célia nos estava a transmitir terá feito com que tenha-se mantido aí do outro lado a ouvir, porque é extraordinário o que esta investigadora, nascida e criada na Nazaré, tem desenvolvido ao longo da sua carreira, um trabalho extremamente interessante na área das ciências da comunicação, do multimédia, da educação para a cidadania e também agora em todas estas áreas da questão dos direitos humanos, das migrações e do discurso radical que infelizmente nós começamos a ver cada vez mais a aumentar na nossa Europa. Tudo temas também para reflexão.
daqueles que nos acompanham e que também vão vendo cada vez mais e ouvindo cada vez mais estes géneros de discursos radicais, populistas, e termos em atenção a tudo isso e fazermos uma, lá está, análise crítica. Claro. E a Academia ajuda-nos precisamente isto, ajuda-nos a perceber, a refletir e a desconstruir de certa maneira, porque depois aqui o trabalho que está a ser feito pelas equipas multidisciplinares que a Célia Kiko integra é precisamente um trabalho de desconstrução, um trabalho de sensibilização. Olha, existe isto, mas atenção, porque tem isto por trás. Exatamente, e de que forma é que vamos agir, e uma intervenção comunitária é fundamental, agir sobre a comunidade, sobre os líderes de opinião, de forma a que se possa rapidamente anular o impacto de todos estes discursos violentos. Ora bem.